Olá galera, vamos lá para mais um vídeo de geografia com o professor Dário, ok? Esse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a divisão política do Brasil segundo o IBGE. Professor, o que é o IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É esse órgão do governo brasileiro que levanta os dados, né, sobre tudo o que acontece no nosso país, em relação à população, à economia, as pessoas com idade, né, faixa etária de idade, etc. Tá? Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz o censo a cada 10 anos, levanta os dados que nós precisamos, né, que o governo precisa para fazer os investimentos, né, por exemplo, em saúde, educação, segurança, né, e etc. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a divisão política do Brasil, que é um dos maiores países que eu falo no vídeo anterior, se caracterizando especificamente por 5 grandes regiões. Nosso território brasileiro é caracterizado, né, segundo alguns pesquisadores, né, alguns estudiosos, né, por exemplo, o professor Milton Santos, Aziz Abessaber, Jurandir Rossi, Haroldo de Azevedo, não posso deixar de falar desses homens aí que são o ícone da geografia do nosso país, certo? Então eles caracterizam o nosso território brasileiro de acordo com divisão regional, né, política administrativa entre regiões, micro-regiões e macro-regiões. Ou seja, as regiões, que são 5, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, os estados, especificamente constituídos por 26 estados, mais Brasília, 27, sendo assim, o nosso território é constituído por 27 unidades federativas, tá? E os municípios, que segundo o IBGE, nós hoje temos exatamente 5.570 municípios. Beleza? Então eu vou falar da divisão política administrativa de cada um desses estados, né, por região, tá? Estado e capital. E é importante que a gente procure saber e aprender literalmente. Coloca um mapinha mente na cabeça, né, um mapa mental para procurar saber se localizar dentro do território brasileiro. Beleza? Eu às vezes falo com alguns alunos que eu tenho do terceiro colegial, até brincando, né, falando sobre a divisão política, e alguns não sabem. Então isso não é coisa boa não, viu galera? Então vamos ver aí o nosso vídeo aí, presta bastante atenção, no final deixa um joinha, curte aí a nossa página, compartilha com seus colegas, fala do vídeo das aulas de geografia com o professor Dário, que a gente agradece, beleza? Vamos lá? Das 5 grandes regiões, vamos falar das que apresentam menor quantidade de estados. Por exemplo, a região sul, que é constituída por 3. Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre. Santa Catarina, capital Florianópolis, também chamada por Floripa. E Paraná, capital Curitiba. Beleza? Região sudeste, constituída por 4. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Vitória, Minas Gerais, Belo Horizonte. Ok? Pode até usar aquele sotaquinho do mineiro. Ô povo bom, povo mineiro, beleza? Capital Belo Horizonte, tá? E a região centro-oeste, que é o estado de Mato Grosso, capital Cuiabá, Mato Grosso do Sul, capital Campo Grande, Goiás, Goiânia. Lembrando que o Distrito Federal, que é Brasília, está dentro do estado de Goiás, tá? Vamos para a região norte do país, constituído por 7 estados. 7, tá? Lembrando que a Amazonas é considerado um dos maiores estados do Brasil. Um dos não, o maior. Pra vocês terem ideia, a dimensão territorial do Amazonas, que eu vou estar falando depois nos próximos vídeos, é maior do que praticamente todos os estados da região sul do Brasil e sudeste. Olha quanta terra que tem na região do estado do Amazonas, tá? Vamos lá. Amazonas, Manaus, Pará, Belém, Acre, Rio Branco, Rondônia, Porto Velho, Tocantins, Palma, Amapá, Macapá, Roraima, Boa Vista, ok? São 7 estados na região norte, tá? Divisão política administrativa, que é considerada a região com maior extensão territorial do nosso país. Vamos lá para o Nordeste, que é a terrinha que tem um povo que fala oxente maninha, ô povo danado arretado, né? Eu particularmente não posso deixar de falar da região Nordeste, até porque eu sou lá do Pernambuco, ok? Que esses vídeos nossos aí possam caminhar por esses longínquos do nosso território brasileiro. E em especial, os meus conterrâneos nordestinos, tá? É claro que a aprendizagem da geografia, ela não é só o Brasil, ela abrange o mundo como um todo. Que aí a gente vai estar vendo nos próximos vídeos, ok? Mas eu não posso deixar de puxar a sardinha, lógico, para meu estado, Pernambuco, tá? Vamos lá. Bahia, Nordeste constituído por 9.
Então, Bahia, Salvador, Sergipe, Aracaju, Alagoas, Maceió, Pernambuco, Recife, Paraíba, João Pessoa, Rio Grande do Norte, Natal, Ceará, Fortaleza, Piauí, Teresina, Maranhão, São Luís, ok? Sendo assim, constituído por 9 estados, tá? Não deixando de lembrar que o nosso território ele tem 5 regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, tem 27 unidades federativas, incluindo Brasília, e 5.570 municípios, segundo o IBGE, certo? Mais uma vez relembrando, eu quero chamar a atenção para a palavra Estado. A palavra Estado com letra minúscula no início e minúscula significa Estado. Estado de São Paulo, Mato Grosso, etc. Tá? Estado com letra maiúscula no início é Estado-nação, é país. Ok? Não pode esquecer esse detalhe. Eu quero lembrar uma coisa. Vou falar de alguns estados do Brasil que fazem fronteira com outros países da América do Sul. Tá? Isso aí é uma dica muito importante. Vamos lá? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, os estados da região sul fazem fronteira. Por exemplo, Rio Grande do Sul faz fronteira com Uruguai e Argentina. Ok? Não esquece disso. Santa Catarina faz fronteira com Argentina. Paraná faz fronteira com Argentina e Paraguai, ok? Não esquece dessa dica. Na região centro-oeste, 2 estados fazem fronteira com os países da América do Sul. No caso, Bolívia faz fronteira com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E Mato Grosso do Sul faz fronteira apenas com Paraguai, ok? O Acre faz fronteira com o estado da Bolívia e Rondônia com o estado da Bolívia também, tá? Estado que eu me refiro ao estado-nação, como eu falei antes, tá? Acre faz fronteira, no caso, com a Bolívia e com o Peru, tá? Não esquece dessa dica aí. Já no caso, o Amazonas, que é considerado o maior estado do Brasil, ele faz fronteira com Peru, Colômbia, Venezuela, tá? Não pode esquecer isso aí, ok? Roraima faz fronteira com Venezuela e Guiana, ok? Pará faz fronteira com Guiana, Suriname e Guiana Francesa, ok? Estado do Pará. Qualquer coisa que se alguém não entender, volta um pouquinho o vídeo aí, tá? E no Amapá faz fronteira apenas com Guiana ou Guiana, né? Alguns alunos falam, professor, qual é a palavra certa? É Guiana ou Guiana? As duas pronúncias estão corretas, tá? Beleza? Deixa eu ver mais um detalhe aqui em relação ao território brasileiro. Eu vou fazer só uma palhinha em relação a essa divisão política administrativa do nosso território, falando das culturas, né? Falando das coisas que nós temos aqui de interessante, que se caracteriza de acordo com o lugar, com a localização, com o estado, né? Só para vocês terem ideia, a diferença cultural do dialeto está relacionada à língua. São Paulo, né, a forma de se expressar, Rio de Janeiro, para vocês terem ideia, a diferença, né, de forma de expressão. Então, falar do território brasileiro, não posso deixar de falar de quem fez o processo de colonização do nosso país. Tá? Quando os europeus chegaram aqui, já existiam quem? Os nativos, supostamente chamado nome de índios. Ok? Os índios estando aqui presentes, os europeus vieram, né, os brancos da Europa, começaram a colonizar, começaram a tentar escravizar os nativos, tentar vender eles, né, por meio dos bandeirantes. E depois, como os índios não se adaptaram ao trabalho escravo, eles começaram a trazer os negros da África, tá? Para fazer o trabalho do processo de produção, principalmente na agricultura, né, que era a base da nossa economia durante o processo de colonização. Tá? Então, nossa população, literalmente, ela é constituída por negros que vieram trabalhar como escravos, os nativos, que seriam os índios que aqui já habitavam, e os europeus. Poucas pessoas hoje, né, pela quantidade de tempo que eu tenho aí trabalhando, né, como professor aqui no estado de São Paulo, por exemplo, eu conheço como raça pura. Raça pura que eu me refiro a pessoas que veio, né, de família literalmente única, só europeu,
né? Ou negro e etc. Poucas. Por quê? Porque nós temos uma miscigenação muito grande, né? Uma mistura de pessoas, né? Que está relacionada à mistura entre negro e índio, entre branco e negro, entre negro e europeu. Então nós temos uma miscigenação muito grande dessa população nossa, ok? Não esquece, os 3 tipos de povos que colonizaram o Brasil. Os nativos, que já aqui habitavam, os europeus e os negros que vieram da África para trabalhar no processo de escravização. Tá? Sendo assim, nós adquirimos uma grande quantidade de cultura que está relacionada a várias coisas. A crença religiosa, a música, a alimentação, a fatores sociais, ao sotaque, e é uma coisa bacana, né? Até brinco com alguns alunos que eu procuro imitar um pouco o sotaque do sul, né? Aí eu vou para Minas, depois saio de Minas, vou lá para Bahia, da Bahia eu vou para Paraíba, depois eu volto para São Paulo, vou para o Rio de Janeiro e fico brincando só para a gente procurar entender que existe uma diversidade enorme, né, no nosso país, principalmente em línguas, ok? Deixa eu ver mais uma coisa. Uma das características que também caracteriza nosso país é a dança, né? As festas, os folclore que existem no nosso país, as coisas que estão relacionadas à cultura deixada pelo processo de colonização, né? Isso aí é uma coisa maravilhosa para que a gente possa compreender, beleza? Então, deixa seu joia. Isso aqui é só mais uma aula, como eu já falei em vídeos anteriores, né? Não quero prolongar muito, coisa de 10, 15, no máximo 15 minutos nos nossos vídeos. Beleza? Deixa um joia, compartilha com seus amigos aí. É só uma palhinha da divisão territorial do nosso território. Abraço!